Continuação, parte 3. 12. Humildade. Você não é o centro do mundo. A maioria das pessoas está propensa a acreditar que é o centro do mundo e que a sua cultura é o sustentáculo da história humana. Muitos gregos acreditam que a história começou com Homero, Sófocles e Platão e que todas as ideias e invenções importantes nasceram em Atenas, Esparta, Alexandria e Constantinopla. Nacionalistas chineses replicam que a história começou realmente com o Imperador Amarelo e as dinastias Xia e Shang, e as realizações de ocidentais, muçulmanos ou indianos não são mais que uma pálida cópia das inovações originais chinesas. Nativistas hindus ignoram essas basófias chinesas e alegam que até mesmo os aviões e as bombas nucleares foram inventados por antigos sábios no continente indiano, muito antes de Confúcio e Platão. Quanto mais de Einstein e dos irmãos Wright. Você sabia, por exemplo, que foi Maharishi Bhargava quem inventou foguetes e aviões? E que Vishvamitra não só inventou como usou mísseis, que Ashira Kanad foi o pai da teoria atômica e que o Mahabharata descreve com exatidão as armas nucleares? Muçulmanos devotos consideram toda a história antes de Maomé como irrelevante e que toda a história depois da revelação do Corão gira em torno da Umma muçulmana. As principais exceções são os nacionalistas turcos, iranianos e egípcios, os quais alegam, cada um, que ainda antes de Maomé a sua respectiva nação era fonte de tudo o que era bom na humanidade e que mesmo após a revelação do Corão era principalmente o seu povo que preservava a pureza do Islã e disseminava a sua glória. É desnecessário dizer que britânicos, franceses, alemães, americanos, russos, japoneses e incontáveis outros grupos estão da mesma forma convencidos de que o género humano teria vivido numa bárbara e imoral ignorância se não fosse pelas espetaculares conquistas da sua nação. Ao longo da história, alguns povos chegaram a ponto de imaginar que as suas instituições políticas e práticas religiosas eram essenciais para as próprias leis da física. Os astecas acreditavam firmemente que sem os sacrifícios que realizavam todo o ano, o Sol não se levantaria e o universo inteiro se desintegraria. Todas essas alegações são falsas. Elas combinam uma ignorância intencional da história com uma dose de racismo. Nenhuma das religiões ou nações atuais existia quando os humanos colonizaram o mundo. Domesticaram plantas e animais, construíram as primeiras cidades ou inventaram a escrita e o dinheiro. Moralidade, arte, espiritualidade e criatividade são aptidões humanas universais, incorporadas no nosso DNA. Sua origem está na África, da Idade da Pedra. Portanto, egotismo crasso atribuí-los a um lugar e um tempo mais recente. Será a China, na época do Imperador Amarelo, a Grécia na época de Platão ou a Arábia na época de Maomé? Pessoalmente, também estou familiarizado com esse egotismo crasso, porque os judeus, meu próprio povo, também pensam que são a coisa mais importante do mundo. Mencione qualquer conquista ou invenção humana e eles logo vão reivindicar crédito por ela. E conhecendo-os bem, sei também que estão genuinamente convencidos das suas reivindicações. Foi uma vez um professor de yoga em Israel que, na aula de introdução, explicou com toda a seriedade que o yoga foi inventado por Abraão e que todas as posturas básicas do yoga derivam das formas das letras do alfabeto
hebraico. Assim, a postura triconosana imita a forma da letra hebraica Aleph. Taladonosana imita a letra da Aleph, etc. Abraão ensinou essas posturas ao filho de uma das suas concubinas. Foi para a Índia e ensinou yoga aos indianos. Quando perguntei se havia alguma evidência, o mestre citou uma passagem bíblica. Quanto aos filhos de suas concubinas, Abraão lhes deu presentes e os enviou, ainda em vida, para longe do seu filho Isaque, para leste, para a terra do Oriente. Gênesis 25,6. O que você acha que eram esses presentes? Então veja só, até a yoga foi, na verdade, inventada pelos judeus. Considerar Abraão o inventor da yoga é uma crença marginal. Mas o judaísmo tradicional afirma solenemente que o cosmos inteiro existe apenas para que os sábios judeus possam estudar as escritas sagradas e que, se os judeus cessarem essa prática, o universo chegaria ao fim. A China, a Índia, a Austrália e mesmo as galáxias distantes serão todas aniquiladas se os rabis em Jerusalém e no Brooklyn pararem de debater o Talmud. Esse é um artigo de fé dos judeus ortodoxos, e quem ousar duvidar será considerado um tolo e ignorante. Judeus seculares podem ser um pouco mais céticos quanto a essa grandiosa pretensão, mas eles também acreditam que o povo judeu é o herói central da história e o manancial definitivo da moralidade, espiritualidade e aprendizados humanos. O que falta a meu povo em números e influência, ele mais do que compensa em tchutzá, atrevimento. Como é mais educado criticar o próprio povo do que criticar os estrangeiros, usarei o exemplo do judaísmo para ilustrar como são ridículas